Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje, mais uma vez aqui, o Vida Inteligente, se vocês pudessem ver, está lotado aqui, né? O nosso estúdio é pequeno, temos visitas hoje aqui, que é muito gratificante de ter os irmãos de São Paulo, os irmãos daqui, os irmãos de outros orbes, de tudo quanto é lugar. E aproveito para dar boa noite para o Sistema Geográfico, que é o tema do nosso programa de hoje, para Garta, para Chambala, para todos esses cantos e cantões de tudo que você pode imaginar dentro de todo esse todo esse universo fabuloso que a gente vive. Bom, a comunicação de que eu agora preciso que aqueles que se inscreveram para a viagem à Grécia de 27 de maio a 8 de junho me mandem o número do seu passaporte com vencimento por e-mail. Aquele e-mail que você escreveu querendo ir, você mande para o mesmo e-mail o número do passaporte, que a gente precisa agora começar a regularizar as reservas e tudo mais. E no dia 4 de março próximo, nós vamos estrear aqui na TV Floripa o programa Grécia Sempre. Nós já estamos anunciando já há um bom tempo, um programa que vai falar sobre a Grécia em todas as suas culturas, tradução, tradição, culinária, história, mitologia, tudo que você pode imaginar da Grécia, só aspecto bom. Não vamos falar de política, não vamos falar de situação ruim, nada, só coisa boa. Isso nós precisamos fazer para fazer com que a Grécia volte a ser aquilo que ela sempre foi. Bom, e nós temos hoje o nosso tema. Um grande abraço para o nosso telespectador que eu descobri agora, que entrou em contato, da Finlândia, a terra do Nokia. Um grande abraço para você da Finlândia e todos aqueles que nos escutam por esse mundo afora. O tema que nós escolhemos e apresentou para hoje foi sistemas geográficos. Eu me permito aqui trazer a mala direta que eu mandei para o pessoal, e quem não viu, eu vou ler o pequeno trecho da apresentação do programa de hoje. Os centros de forças do corpo do planetário da Ronda estão espalhados estrategicamente pela crosta terrestre. São os esotericamente chamados sistemas geográficos. Estas regiões correspondem sempre a embocaduras ou entradas para os mundos subterrâneos. De acordo com o desenrolar da evolução, determinados sistemas geográficos são desativados para dar nascimento a outros sistemas geográficos que correspondam a uma nova tônica evolutiva. Em verdade, os sistemas geográficos, na sua parte interior, regiões subterrâneas que correspondem com as da superfície terrestre, são os depositários de todas as experiências do passado, onde estão sendo guardadas as experiências do presente e onde está concentrado todo o potencial das futuras civilizações. E como é de praxe, assim, sempre que a gente fala em sistema geográfico, e Itanhandu, e São Lourenço, e toda essa coisa, vamos fechar aqui a apresentação com uma frase de JHS. Devemos fazer luz sobre tudo aquilo que o povo desconhece. Então vamos começar o nosso programa mostrando para vocês o sistema geográfico sul-mineiro. Acompanhem comigo.
Bom, que tal? O que vocês acharam aí? Muito bom, né? Então vocês têm ideia aí hoje agora o que é um sistema geográfico. Então agora nós vamos falar a respeito, toda vez que a gente pisa num lugar desses, né, que a gente usa a terminologia de território GINA, a gente tem uma sensação física, e isso quem pode explicar tudo é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Jorge. Como é que você está? Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Tranquilo. Fazia tempo, né? Fazia. Dentro do sempre, mas mesmo assim a gente três fica... semanas. 3 semanas, então. Né? Mesmo assim, a gente está tão acostumado assim com esse tipo de energia gostosa assim, que a gente acaba sentindo falta disso, né? Eu sei, eu também. Faz falta de conversar, porque quando a gente vem aqui, é uma conversa assim, presencial, né? Não tenha dúvida. Sim, a gente está conectado com, nossa senhora, com quanta gente. Tudo dentro do meu entendimento, pelo menos aqueles que eu sei, né? Imagina, então, aqueles que eu não sei. Tá com som da TV. Tá com som ainda, tá a TV? Dá para ouvir aqui? Então vamos diminuir só, mas tá bom. Bom, primeiro um esclarecimento, né? Que o vídeo eu não sabia que ia ter, né? Você não sabe de nada, não, né? Porque aqui você só sabe o que acontece aqui mesmo. Hoje não conversa antes, então bem super, bem massa. Ficou bem ilustrativo, né? Deu para conhecer pelo menos as cidades que compõem esse sistema geográfico sul-mineiro, né? Então o que é? Bom, você quer mandar algum recado antes, alguma coisa? Não, só um abraço para todos. Ótimo. Um fraterno abraço. E duas coisas: vamos em frente e tenho certeza que nós vamos conseguir. Com toda certeza. Aqui, né? E tá tranquilo. As boas-vindas a quem vem aqui hoje, né? Ou fisicamente nos assistir aqui, né? Que o mundo ele está aparentemente confuso, mas é só aparentemente, né? Só o resíduo do ciclo passado que está assim naquela agonia, naquele estertor para tentar se manifestar ainda, né? E tudo depende de qual lado que a gente olha. Mas sabe que desde quando nós começamos, quer dizer, as pessoas veem que o grego mudou, né? Mas não interessa se o grego mudou ou não. Então, quer dizer, a minha percepção mudou, pelo menos. Eu percebo hoje, quer dizer, no mesmo mundo, mas eu vejo a coisa de uma forma diferente. Ao invés de olhar como eu tenho a opção, né, que eu sempre falei, o livre-arbítrio, hoje eu prefiro olhar sempre para o lado bom. Então eu vejo os aspectos positivos do nosso mundo. As notícias boas, o que há de bom. É que assim, o grego, olhar para o lado bom, como a gente fala, na verdade é só olhar, sem fazer esforço nenhum. E sem se envolver emocionalmente também. Você olhando para qualquer coisa é o lado bom. Para você ver o lado ruim, você tem que fazer esforço, porque é uma coisa que é irreal, é maia. Né? Então, é muito mais simples, muito mais fácil, né? Você viver de acordo com a lei do que fora da lei, porque fora da lei demanda um esforço muito grande. Né? E uma coisa que eu queria falar antes da gente começar é que às vezes vem alguns contatos, alguns e-mails das pessoas assim: mas vocês não falaram isso, mas vocês não falaram aquilo. Vida, é verdade. E tem de sugestão de pauta. Podia ter dito isso, podia ter dito aquilo, pode falar nesse assunto. É que assim, a intenção aqui é só fazer com que vocês olhem em uma direção, não vou nem dizer que é a direção correta, olhem em uma direção que ela é lógica, plausível, factível, real, né? Para que isso sirva como uma possibilidade de escolha de caminho, para que vocês andem, né? Agora, obviamente, por exemplo assim, vamos conversar sobre a Agartha em 1 hora, mas nem... só um mestre, né, se viesse aqui e fosse conversar e não cifradamente, então seria possível de entender. Nós tentamos dar as direções, assim, você falou assim, lançar a luz sobre o que a humanidade desconhece, para que a própria humanidade vá atrás do seu caminho, né? Porque as pessoas não precisam ter todo o conhecimento, eu preciso ter o conhecimento que me transforme, para que eu tenha ciência e consciência de quem eu sou e que eu cumpra o meu papel. Você falou agora que você mudou, né? Sim, óbvio, né? Assim, o óbvio ululante. Por quê? Porque só o fato de você ficar ligado, né, a vida inteira em um conhecimento que não é o conhecimento puramente acadêmico, linear, e depois, agora a gente está tratando de coisas abstratas e novas nos últimos 6 anos,
Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente ouve alguma coisa, pensa, lê, imagina, isso que é criado, ele tem que ser criado a partir do ser humano e ele vai agir no ser humano. Então, há uma mudança atômica no ser humano. Há uma mudança vital, astral, de mente concreta, a permeabilidade passa a ser uma possibilidade, a mudança assim, independente de qualquer outra coisa, só o ter contato com já transforma, naquela questão do quando eu olho para alguma coisa olha de volta. Exatamente. Muito bem. Sistemas geográficos, Eu acho que é um assunto bom, porque existe muito misticismo, né? E nesses lugares. Mas tem uma coisa não só aqui no Brasil, como tem fora. Tem dois aspectos, né? Tem muito misticismo e muita mítica no próprio lugar. Muita mítica, exatamente. Né? Alguns locais procede, né? Outros não. E há um uso inadequado do conhecimento sobre sistemas geográficos para tornar isso uma mística, né? Para quem não entende o que está fazendo. Mas ao se falar em sistema geográfico, a gente está falando na própria mecânica da projeção da lei no plano mais denso. Um sistema geográfico é um conjunto de forças em evolução que acompanha a própria evolução da mônada. Então, vamos supor, a Terra está aqui. Então, o sistema geográfico acompanha a evolução da mônada, e a evolução da mônada, ela anda em volta da Terra como se fosse descascar uma laranja em uma elíptica, sabe? Daí, daqui do Polo Norte até o Polo Sul. Então, sempre o sistema geográfico vai se deslocando, né, com o andar e a evolução da mônada. Assim como nós temos avataras integrais, esparsos, momentâneos, parciais, o sistema geográfico também tem aquele sistema geográfico que ele é foco, né, que ele acontece poucas vezes durante toda essa evolução, e tem aquele sistema geográfico que é intermediário. Tá? Então tem sistemas geográficos móveis, todos são móveis. Todos são móveis. Todos então são não móveis. existe um que seja perene. Não. Nada disso, tá? Não, mas só que daí são 7 sistemas geográficos, núcleos, né, em toda a evolução do planeta, 7 só, né, e aí entre esses 7 nós temos intermediários. Ok. E aí então o intermediário acontece, e aí quando esse principal se move toda a evolução. Move tudo, move todos. Sim. O desativa o que está lá e ativa novos. Né? Porque isso se move fisicamente, né? E o se mover não é que daí vai arrancar o sistema geográfico, aquele buraco que está lá, e vai levar o buraco para outro continente. Não, os valores que estavam ali, aquela tônica evolucional, ela se move, quer dizer, que adquiriu consciência e se projeta no Você está falando em dois, precisa ter um entendimento em 2 níveis, né? O físico, já vamos, né? agora vamos rebobinar. Então, quando que começou o que a gente conceitua como sistema geográfico? Bom, primeiro que um sistema geográfico ele acontece em escala setenária, sempre em 7 cidades, 7 pontos, 7 conjuntos de seres. Por que isso? É porque a evolução acontece na escala setenária. Então, vamos pegar um ciclo evolucional que nós temos, um pequeno ciclo chamado Pramanta, né? As linhas de evolução da mônada, né, nesse ciclo evolucional, ela vai seguir a tônica dos sistemas evolucionais planetários, de cada um dos planetas em si, uma série de coisas a considerar. E no nosso caso específico, então, o Pramanta, ele vai se projetar em 7 linhas de ação. Cada uma linha de ação, 111 seres, 111 adeptos, se quiser chamar, mas é uma categoria diferenciada, né? Então, Ala, Najib. O que são esses nomes? Abiala é o nome da linha de seres do Pramanta. Ah, tá. Tudo bem. Então, são assim, 7 linhas. Sim, se fala assim, o mestre Rakovsky. Tá, mas é a mesma coisa que assim, o mestre brasileiro. Mas qual é que é o nome do mestre brasileiro? Né? É Henrique José de Souza. Aí fala o mestre Rakovsky. Qual é que é o nome próprio do mestre Rakovsky? São 111, não é um? 111 mestres. Sim, Rakovsky. Rakovsky, Moria, tá. 111. Serapis, 111. Todos eles são 111. Né? E ainda um desses, esse projeto escala setenária. Vamos botar. Então nós temos
Abiyala é o mais elevado, né? Aí depois nós temos Najib, que são os intermediários, e os Najibs, eles são responsáveis, assim, é o protetor, é o guardião da embocadura, fisicamente. Então nós temos Abiyala, Najib e Rakovsky, né? Os 3 primeiros, né? Depois nós temos os 4 que realmente trabalham em função da humanidade, Serapis, Hilarião, Moria e Kuthumi. Cadê uma tônica? Trabalho, arte, ciência e filosofia. Então, por exemplo, vamos pegar a Grécia, chuva de estrelas. Chuva de estrelas significa o seguinte: um grande grupo de membros do Pramanta, né, da linha Kuthumi, trabalhando para criar as bases do que sistema de evolução, que são os filósofos gregos que deram a tônica para. A gente já vai falar a respeito. Então, 7 linhas, e isso é que vai dar a sequência e a direção de toda a evolução humana, né? Por que a gente separa em 3 linhas do Pramanta e mais 4? Porque 3 equivale ainda a coisa em si não acontecida, e 4 a coisa em si acontecida, porque nós estamos no 4º sistema evolucional. Ok. Tá? Então, como a escala de 7, essa é a razão que daí esse sistema geográfico, ele sempre vai ter em torno de si. Então eu tenho um ponto principal, e em torno desse ponto principal eu tenho 7. Por quê? Porque em cada um daqueles 7 vai agir uma tônica do Pramanta. Tônica da arte, da teologia, da filosofia, do trabalho, da medicina. Por aí, então, se projeta os valores que vai fazer com que a mônada acompanhe aquele processo. Porque acontece assim: um sistema geográfico, ele é uma camada intermediária, né, entre a Agartha, entre o mundo interno, né, e a face da Terra. Então você tem 7 pontos formando o sistema geográfico aqui em cima, na superfície, 7 cidades, já vamos conversar a respeito, temos um tempinho. Abaixo das 7 cidades nós temos um plano intermediário, né, que seria Duat. Abaixo do Duat nós temos um outro que seria a Agartha, e abaixo, ou separado, nós temos Shambhala. Então, sempre... Onde entra Badagas nisso aí, ou não entra? Badagas, ele fica como se fosse o vital do corpo físico, né? O primeiro imediato depois da superfície. São mundos intermediários, mas que não consideram. Ele é considerado como se fosse parte da superfície. Considerado, tá. Ok. Então, cada sistema geográfico vai evoluir sempre em 7 caminhos. Quais são os 7 caminhos? Os 7 caminhos de evolução, seguindo as 7 linhas do Pramanta, cada um com desses nomes que eu citei. Na época da Atlântida, então, estava em operação, estava instalado o primeiro grande sistema geográfico do nosso ciclo evolucional. 7 cidades atlantes, cada uma com uma tônica, cada uma com um rei específico. Cada cidade, né, tendo 3 templos, um principal dirigido por um Sura, um lateral esquerdo por um Barishad, um lateral direito por um Agnisvata. 7 cidades, 3 templos cada um, 21, mais o templo principal, né, a 8ª cidade Atlântica, 22, né, então 22 que depois formam os arcanos maiores, né? Isso. E há depois o entorno, porque cada uma cidade tem 8 cantões, 7 vezes 8, 56, 56 não é 22, é 78, que é o arcano maior e o arcano menor. Tá? Então, na Atlântida, o sistema geográfico referente ao 4º sistema evolucional, a 4ª raça-mãe, né, que era a Atlântida, ele estava no seu apogeu. A divindade manifestada, né, a humanidade harmonizada, a evolução seguindo seu caminho por milhares e milhares e milhares e milhares de anos, tudo fluindo certo, né, as pendências do sistema anterior sendo resolvida, a mente concreta sendo desenvolvida. Em determinado momento acontece um problema, né, um problema evolucional que é chamado como queda Atlante. Já falamos várias vezes aqui, não é necessário dar detalhe, porque fatos resolvidos são citados, mas não olhados, né? Não precisamos olhar. Como acontece esse problema que resulta no que a gente chama de queda Atlante, esses valores, né, essa mecânica que era a convivência do humano com o divino, ela é introjetada, ela sai da superfície da Terra,
né, e ela passa a ser interiorizada, criando o que se chama hoje da Agartha. Então, a estrutura que existia, tanto é que na Agartha hoje você tem 7 cidades, mais a 8ª que é Shambhala, exatamente. Então, peraí, deixa eu esclarecer uma coisa só. Então, Agartha não existia antes da queda Atlântida? Shambhala sim, Agartha não. Agartha não. Não, tanto é que a Agartha agora, nesse mundo que a gente vive hoje em seguida, a Agartha volta para a superfície. Sim, essa que é, lógico, pelo menos é o que se é o fala. equilíbrio. Hoje tem essa diferenciação, né, porque a gente vive um momento de desequilíbrio. Né? Enquanto as pessoas olham para cima pensando que vem de cima, a coisa vem de baixo para cima. E o de cima é muito engraçado porque então acima de cada elemento em cada planeta, né, do Vayu, então eu tenho o Akasha, mas o Akasha que separa cada plano, ele distorce a visão. Então o que a gente considera como céu não é nada do que se vê. Né? O céu visível é visto na Agartha, aí sim, então você vê sem a interferência do Akasha, o Akasha se movimentando, né? Então você vê ele parado, então você vê as verdadeiras constelações, o verdadeiro sol, essas coisas assim. Você vê as estrelas como elas realmente são, né? Porque cada uma estrela que se vê no céu, ela está ligada a uma mônada evoluindo naquele planeta, naquele sistema. Por isso que fala que quando um homem se inicia, uma estrela se apaga, é isso? Né? E não é que ela morre, não, é porque daí o karma da estrela, que é essa mônada de evolução, né, ele deixa de existir e completa aquele ciclo evolucional de um outro sistema evolucional. Né? Bom, voltamos. Então, a divindade não convive mais com a humanidade. A humanidade está órfã da lei a partir da queda atlântica. Nesse momento que a humanidade está órfã da lei, então se cria, né, a tradição do Graal, do Santo Cálice, né? Que é para preservar a experiência, né, do divino em contato com o humano. Mas isso existia no físico já? Em Atlântida, na Atlântida já existia o grau? Não, se cria, né, o grau, ele é criado a partir da queda. Sim, tá. Para ele ter essa experiência. Então, o grau original, então vamos citar assim, ele tem mais de 1 milhão de anos. Né? E junto com a criação dessa tradição do cálice e da orfandade da humanidade com relação ao divino, então passa a ter a necessidade da lei interferir. Aí que se cria Avatara, Bodhisattva, Buda, sabe, Manu, toda essa mecânica, né, e os adeptos que vêm para resgatar. Isso é pós-Atlântida? Pós-Atlântida, lógico, antes não existia. Que interessante, ó. Não, antes não existia porque a convivência do divino com o humano era harmônica, mesmo tendo um equilíbrio, um desequilíbrio do terceiro sistema para resolver, até aquele instante era a Satya Yuga, a idade do ouro. Né? Então, assim, cada conjunto de seres humanos seguindo a sua linha evolucional. Então, assim, aí você era da linha, da tônica do trabalho, então você trabalhava com satisfação, com plenitude, com felicidade, amor fraterno, e não desejava ser um cientista. Se em você se desenvolvesse o desejo de ser, é porque você tinha evoluído para uma outra tônica, nem maior nem menor. Então você evoluía em termos de grupo, né? E começava a agir assim. Fluía perfeitamente. Você adquiriu um conhecimento muito grande, com a mente concreta ainda não preparada, e deu no que deu. Bom, como esse quarto sistema evolucional, aí, plasmado naquele quarto sistema geográfico, ele teve um problema, aquilo fica por resolver. Né? O que acontece? Aí então se iniciou a raça ário-semita na meseta do Pamir, aquilo que a gente já conversou aqui sobre a questão da antropogênese, né? Eles se espalham, daí vão para o Oriente, depois vem, mistura com um pouco da África, depois sobe para a ponta da Europa, da Europa vem para a América, fazendo o que se chama de itinerário de Io. Nesse processo de evolução da raça, então a lei ela tenta equilibrar novamente, então tenta fazer com que a coisa dê certo. Como o quarto sistema geográfico deu problema, né, ficou pendente, então por isso que diz que o karma atlântico ficou por resolver, porque porque foi interrompido o processo, sim, né, pelo problema que teve. Né? E um karma é quando o sistema geográfico, que é o ponto referencial de todo esse processo, né, ele não atinge o seu objetivo final. Sim. Ficou pendente isso daqui. Aí então a lei começa a interagir para fazer com que se crie então o quinto sistema geográfico, e uma coisa que é muito importante, creio, pela posição em que está a Terra
no ciclo evolucional atual. Então, aqui fisicamente nós temos todo o resultado da evolução que já aconteceu, 3 sistemas inteiros, né? A gente está no 4º sistema, e aqui no nosso planeta, nós, jivas, né, com o processo de aquisição de consciência, vamos ter que criar as sementes, os bijans dos próximos sistemas evolucionais. E não é o próximo sistema evolucional daqui a 1000 anos, daqui a bilhões de anos, as próximas humanidades, os próximos planetas, os próximos sistemas evolucionais. Tudo tem que ser feito aqui. Por isso que esse negócio de não, vai vir espaçonave. Bom, vamos voltar para o nosso assunto. 4º sistema, então, deu problema. Aí a lei começa a se mover para criar o 5º sistema evolucional, né? Para daí o 5º sistema fazer com que os valores desenvolvidos no 5º resolvessem o que ficou dependente do 4º sistema. E isso que o 4º não conseguiu resolver, o que ficou dependente do 3º. Veja que a coisa ela vem em cadeia, sim, pendências cósmicas para serem resolvidas. Primeiro grande movimento para se fazer o 5º sistema evolucional, o 5º sistema geográfico, colocar em atividade. Grécia. Isso que eu já ia perguntar, onde é que era o 5º sistema? Então, vou devolver a surpresa do filme que você me deu, vou dizer por que você está no Brasil e por que você se emociona tanto quando você vai lá para o centro do Brasil e para o Mato Grosso. Ali. Agora eu vou devolver para você. Então, aí então começa o Pramanta a se mover na Grécia, né? E aí todos esses adeptos, né? Serapis, Hilarião, Mori, Kuthumi, né? Kuthumi, filosofia, começam a tomar corpo, a encarnar, não é? E aí criar escolas e a movimentar o pensamento, a criar as bases para que depois viesse Roma. Joshua Ben Pandira e tudo que a gente conhece de história dele só conseguiu ter o impulso inicial porque a Grécia preparou o campo. Então, o trabalho do 5º sistema geográfico, ele é greco-romano, não tem a ver só com a igreja, só com o que Joshua Ben Pandira fez. Entende? É mesmo, o que você está falando tem toda a lógica aí, porque todo o conhecimento é notório, que está até hoje. Grécia, mas né? nós estamos falando sobre a realidade. Mas exatamente, isso eu chamo a atenção porque vamos em frente. Parecia Atlântida, sim, ressurgida na Grécia, porque era sabedoria, não, mas aquela filosofia que é perene até hoje. Parecia não, era. Exato. Era, né? Agora eu estou sabendo disso agora. Era, né? Então, era assim, então, Platão, Pitágoras, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Aristóteles, toda aquela. Nossa, por isso que se refere a isso como uma chuva de estrelas. E era, né, era preparar uma ambiência, né, para que o sistema geográfico que ia criar as sementes do 5º sistema de evolução, milhões de anos na frente, fosse ali construído pelos jivas. O que aconteceu? Não deu certo. Então tinha que ter aí o sistema geográfico criado, então tinha o poder temporal, o poder espiritual, todo aquele processo inteiro que a gente conhece. Teve um problema qualquer, teve uma queda, né? Aí teve a questão do Gólgota, e aí a tragédia do Gólgota, ela ficou por 1948 anos para ser resgatada, né? Pendente, né? Então, o 4º sistema de evolução, o 4º sistema geográfico, que seria a resolução do 4º sistema de evolução, não deu certo, porque se começou a fazer... Então, depois de Grécia, nós estamos falando o sistema geográfico, Brasil? Já vamos em frente. Aí, na Grécia e Roma, né, sim, seria o 5º, né, não deu certo. Aí fica uma pendência, né? Aí, como a tradição, ela tem que ser mantida, e a tradição é levar os valores da tradição do Santo Cálice, do Graal, e que nada tem a ver com a Igreja Católica, né? Porque a coisa que existe há 1 milhão de anos, quando essa transnacional não tinha nem sido pensada. Aí, então, nesse período houve a queda, né? Então vamos manter a tradição do Graal na superfície até o próximo movimento da lei, as 7 igrejas do Oriente, cada uma com 12 goros, que se fala, né, dos 7 selos do Oriente, né? Deixa eu ver onde é que está. Ali naquela região que agora é a Turquia. Esmirna, Éfeso, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo,
Tem duas, fica mais ali para cima um pouquinho. Capadócia ou não? Não. Éfeso, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna. Não me lembro. Faltou uma ali, mas é naquela região ali. Hoje eu estou olhando aqui que estou pensando no mapa. Não vamos pensar que eu estou vendo a caixa, não. Eu estou imaginando o mapa aqui, tá? Então, naquela região onde é que hoje é uma parte da Rússia, né? E a coisa que é muito interessante é que, assim, esses desatinados que hoje dirigem alguns países no mundo, né? Eles têm sistematicamente atacado, assim, lugares onde a tradição é muito antiga, muito forte, a lei ali operava, a história da lei está ali. Síria, Líbia, Líbano, Iraque, Egito. Assim, a própria história do caminho do itinerário de Io sendo destruída, né, em guerras idiotas, né, mas o karma se encarrega. Bom, então a tradição do grau fica preservada nessas igrejas, são as 7 igrejas do Oriente, né? Cada uma igreja daí com um conjunto de gouros ligado à ordem dos monges construtores, que está ligado à ordem dos artífices dionisianos. Podemos dizer que isso aí, como é que a gente separa? Você falou o termo igreja, mas como é que a gente pode, para que não se confunda as duas igrejas? Qual é a conotação dessa igreja? Mas que existiu o cristianismo esotérico. Então, okay. Altíssimo conteúdo iniciático, né? Adeptos da boa lei dentro da igreja e inclusive adeptos da boa lei como papas. Sim. Dessa igreja que hoje tem sim, só que daí a igreja é o finis ecclesiae, assim, foi dado como terminado, assim. Houve um momento em que a igreja devia agir, se juntar com o budismo para criar a religião única para a humanidade, mas é que daí dentro da própria igreja sempre existiu também o poder temporal e o espiritual em embate. Na igreja venceu o poder temporal. Nessa época tanto é que tem as 7 catedrais do Ocidente, que eu já vou falar. Então, no Oriente se manteve a tradição, mas uma tradição oculta. Então, quem construiu foram os monges construtores, as catedrais, e eram ligados aos artífices dionisianos. A ordem dos artífices dionisianos, né, era uma da qual fazia parte o pai que construiu o templo de Salomão, como é que é o nome do camarada? Dos maçons. Bom, mas o pai dele emprestou o filho arquiteto para construir o Templo de Salomão, onde se origina a tradição, depois maçônica. Aí, enquanto está sendo preservado a tradição, né, se inicia um outro movimento, né, e aí tem a ver com aí a Atlântida, com Car, né, que daí sai, né, aí funda a primeira ordem dos Caretias, e inicia o que se constitui como Europa, e aí tem ali na Fenícia, que hoje é a região ali do Líbano. Então eles saem e vêm para o Brasil, Badesir. Sim. Então no Brasil, já que não deu certo criar o 5º sistema geográfico lá naquela região da Palestina, então vai fazer uma tentativa de criar o 5º sistema aqui no Brasil, mas sabemos que já é um sistema não referencial, um temporário. Então Badesir cria um sistema geográfico tendo por foco Petrópolis, no Rio de Janeiro. E mais 7 cidades do entorno, Cantagalo e essas outras ali no entorno. Acontece isso no ano 850. Né? Então, isso quer dizer também que todos esses lugares tinham ou têm embocaduras? Óbvio. Ok. Lógico, óbvio. Então, até você pega assim as igrejas do Oriente, então tem algumas igrejas assim 60 km de distância, 80 km de distância, são todas pertinho uma da outra, por quê? Porque se comunicam. Tem a tradição por baixo, por cima, e aí tem a questão do suprimentos, todas elas, sempre assim, já vamos falar a respeito. Então, aí vem para o Brasil, em 850, então se dá início a criar um sistema geográfico, né, que é o sistema geográfico de Teresópolis, né, e aí tem Niterói, aquele entorno ali, com Badesir e Etibal e Etibal-Bel. Acontece um problema aqui também, né? Que na Baía da Guanabara, a morte deles, né? A morte, o afogamento. Exatamente. E era a divisão do Brasil do Norte e Brasil do Sul.
e era a Amazonas e Catarimã, que é Santa Catarina. Então o nome do Brasil do Sul era o nome do nosso estado, aquilo que a gente sabe, né? E aí então em 850 dá esse problema aqui. Aí novamente a lei entra em operação e começa a criar um sistema geográfico no Tibete, a oeste do Tibete, né? E aí em 900 sai do Brasil então e tenta volta para o Tibete. Tá. E aqui fica latente, né? Todos os valores e o que aconteceu aqui fica latente, porque aqui era a terra do 7º sistema geográfico, né? E nós estamos agora no 4º. Aí então o que acontece? Esse impulso de lei, ele volta para o Tibete, e aí nesse sistema de mosteiros tibetanos, que é como o que você mostrou ali, então, um ponto central, 7 mosteiros no entorno, 111 seres concentrados em cada um, todos eles aquela região de Ladakh, essas coisas, essa aí. Mas é o oeste do Tibete, tá. Né? Fica no paralelo 45 graus, nessa região mais ou menos aqui assim. Aí então se estabelece nesse lugar o 5º sistema como um auge equilibrado, todos os sistemas harmônicos, e o Avatar está por se manifestar, né? Interessante, né? Que está no Tibete e o Avatar está para se manifestar. Mas aí o que acontece? Uma queda no Tibete também. E aí nesse... Você se refere a queda tibetana. Não. Como é que era o nome dessa queda tibetana que teve o Jadbaú? Como é que é? Não, vamos só falar. Não é essa aqui? É essa mesmo. Essa mesmo? Então tá. É essa mesmo. Mas são nomes que não okay. precisamos falar, né? Então há um problema sério evolucional, né? Se interrompe com novamente, certeza foi. Né? Então há também problema com relação ao sacrifício da divindade. Então, um problema seríssimo, né? Vamos falar, Bantiaús. Isso, Bantiaús, é isso. Agora, uma parte aqui, por que já contou, aconteceu, olha, vai dar tempo. Atlântida, Rio de Janeiro, que houve um fato lá relevante, né, o afogamento. Depois os Bantiaús, Bantiaús. Então, né? Quer dizer, quem é ou o que é que sempre vive atrapalhando? Porque assim, você lembra que a gente está vendo em um mundo em que há pouco tempo atrás tinha um não cósmico, era o que se conceitou como bom e como mal, né? Eram 2 planetários, cada um com uma tônica, isso se manifestava, né? Agora já não mais, só uma tônica, né? Então esse conceito de mal humano... Então isso não vai acontecer mais, não tem jeito de acontecer mais. Não é que não vai acontecer mais, é que no momento a vitória de Deus ou da divindade ou da lei foi integral e radical. Então qualquer desvio de lei, isso é passado. Então isso vai ser contado, isso vai ser contado daqui a alguns milhões e milhões e milhões de anos. Eu lembro na época daquele planeta de Arqueagil. Porque aconteceu 3 ou mais vezes, né? Então não vai acontecer mais. Não. Então pronto, é isso que eu queria. Não, isso não, isso é certeza absoluta. Então acontece esse problema no Tibete, né? E aí de 900 a 950, 980, por 80 anos, né? Fica se construindo esse sistema e há a queda. Quando acontece essa queda, aí então precisa preservar novamente a tradição do grau, né? Daí está nas 7 catedrais do Oriente, ou 7 igrejas do Oriente, e aí passa para 7 igrejas do Ocidente, enquanto vai começar essa transição. Só que daí, em 985, logo após a queda no Tibete, aí então um ser ou uma hierarquia se desloca novamente para o Brasil, né, e vem para uma região, daí já na Serra da Mantiqueira, e cria no ano 1000, quer dizer, 500 anos antes de chegarem os portugueses, né, e 150 anos depois, devido ao problema com o Badesir, lá no Rio de Janeiro, ele cria o vir a ser a primeira embocadora, a primeira cidade, né, o bijem, a semente do que vai vir a ser a primeira cidade do que virá a ser um sistema do futuro. Cajá já existia? Cajá ele se move. Se move? Lógico. Tá. Aí então, o que acontece?
E no ano 1000, então, esse ser, que na verdade é um conjunto de valores, vem e cria, e a cidade de Ayurwak. Né? Então, foi a primeira? Sim, foi no ano 1000. Ayurwak, no ano 1000, no ano 1000. Aí, nesse ínterim, então se reativa, né, a tradição do Graal nas catedrais chamadas Catedrais do Ocidente por um determinado tempo. As catedrais do Ocidente, onde tem a tradição do Graal, como nós temos 4 sistemas realizados, sistemas geográficos realizados, mesmo o quarto não é problema, e o quinto, sexto e sétimo por realizar, veja como isso é muito interessante, grego. Então nós temos 4 que já foram feitos, né? Mesmo da Atlântida tem tido problema, e o quinto não tinha dado certo ainda, o sexto por fazer, sexto sistema geográfico referente ao sexto sistema evolucional, o sétimo sistema geográfico referente ao sétimo sistema evolucional, onde plantar isso nesse planeta que tem que criar a semente do futuro, né? Aí então se cria a tradição da preservação do Graal em 4 igrejas no Oriente e Europa, né? Bruges, na Bélgica, né? A Catedral do Sagrado Sangue, Santa Maria Maggiore, em Roma. Isso está lá hoje, pode ir lá e visitar, né? Logicamente o valor já não está mais lá, né? Tá. A Abadia de Westminster, em Londres, e a Sé Patriarcal de Lisboa, né? 4. E 4 aqui na América, né? A Catedral de Washington, em Washington, Estados Unidos. A Catedral da cidade do México, né? No México. E a Sé de Salvador. Salvador. Então, se você Santo Graal já ficou lá. Sem dúvida, sem dúvida. Se você vê os perfis de arquitetura e as marcas de uma, é exatamente igual a nas Falta outras. mais uma aqui do sul, que você citou 3. Qual é? Não, são 3 só. Ah, são 3. São 4 três mais aqui, 3, 4 lá, 7. são Tá, 7, 7, tá, sete. pensei que era 8. Não, Okay. são sempre 7. Aí, então, veja como é muito interessante. O quinto sistema geográfico, que seria o Bijan, a semente do quinto sistema evolucional, tinha que ser feito naquela região, né? Não deu. Se colocou uma semente aqui, não deu. Voltou para o Tibete, não deu, né? Deveria ficar latente, não resolver mais, porque foi quando o caso do Atlântico que deu o problema. O sexto sistema geográfico, né, que seria responsável pela sexta raça-mãe, as sementes do sexto futuro, ele deveria ser desenvolvido nos Estados Unidos, por isso de ter uma igreja lá cuidando da tradição do Graal, né? Mas não mais. Por conta do que os Estados Unidos fazem, né? Esses valores, e por exemplo assim, aí quando o Blavatsky começa a trabalhar nos Estados Unidos, era para preparar a população para o sistema geográfico que iria existir ali, sexto sistema, sexta raça-mãe, né? Aí não dá certo, e esses valores dos Estados Unidos são retirados também pela lei, né? E deixa de existir o sexto sistema lá, e o sétimo sistema também tem que existir. Aí então o que acontece? Se retoma o processo, né, da lei se manifestar integralmente no Brasil, que já vinha sendo preparado, né, para isso desde a tentativa da vida de Badesir, né? E então se cria pela primeira vez, cosmicamente, dentro da história cósmica, e isso que a gente fala aqui hoje vai ser história que vai ser discutida nas escolas de iniciação daqui a centenas de milhões de anos, se cria ao mesmo tempo 3 sistemas geográficos. Isso que eu ia perguntar, Quinto, 3, por que 3? 3 é porque daí o quinto que não deu certo em Roma, não deu certo aqui, não deu certo no Tibete, e voltou, e sabe para onde que foi, grego? O quinto sistema geográfico? Lá para o Roncador? O Roncador. Então por isso que eu falei para você da questão da tua ligação com o Roncador, com essa região de centro de Brasil, né? É porque ali se resolve hoje, com sucesso, o que havia sido tentado, né, 400, 500, 300 antes de Cristo, para preparar a vinda de Cristo no zero, na verdade no menos 7, e que não deu certo. Isso. E veja que daí, então, depois de 2.500 anos, os valores que a Grécia então tentou construir, né, para
permitir que o quinto sistema se manifestasse naquela região, eles vêm e se projetam no roncador. Né? Aí está aí porque que você gosta tanto de ir, porque lá é um lugar onde você já foi. Né? E esse lugar que é lá, e aí tem Nova Chavantina com as 7 cidades em volta na superfície, tem embaixo 7 cidades subterrâneas em Duarte, tem mais para baixo a questão da ligação com o Agartha também. Então, isso que existe ali hoje já existia na época do sistema greco-romano, que era o quinto, que não deu certo. Entende? Então, o fato de você estar nascido na Grécia e vindo para cá é ligação com o quinto sistema. Sexto sistema evolucional que devia se desenvolver, o sistema geográfico devia se desenvolver nos Estados Unidos. Itaparica? Itaparica, na Bahia. Na Bahia, exatamente. Então, no roncador é o filho, na Bahia, Itaparica é a mãe, e o sétimo sistema evolucional, São Lourenço, que é o que você acabou de mostrar ali, que é o pai. Né? E aí, então, embaixo de São Lourenço, então aí você tem o Cajá. Né? E aí você tem, então, embaixo de cada cidade do sistema geográfico de São Lourenço, você tem uma equivalente. Então, sempre se fala assim, que eu tenho embaixo de cada cidade do sistema geográfico, eu tenho talas e locas, né? Que a tala é o lunar e a loca é o solar, porque assim, para você ir para Agartha, só com corpo físico. Né? Porque na Agartha as pessoas têm corpo físico. Para você ir para Duarte, pode ir com ou sem corpo físico. Então, o Duarte é lunar e a Agartha é solar. Embaixo de cada um, todos os sistemas geográficos interligados entre si, subterraneamente. Todos os postos representativos, já vou dizer quais são, no mundo inteiro entrelaçados, na Europa inteira, na América Central, tudo entrelaçado. Essa que é a verdadeira realidade. E aí, então, assim, esse conjunto de coisas que acontece aqui, ele se expande também no número de 7 para ter ações através das fraternidades ginas, que são 22, que agem no mundo inteiro hoje, 22 ordens, né? Trabalhando em função disso, né? E conectadas a 7 postos representativos, que são Machu Picchu, tá. No Yucatán, a México do Yucatán. A segunda é o Moro, nos Estados Unidos, que é a terceira. sim. Veja também, 3 do lado de cá, tá. Que seria aqui quinto, no, 7, exatamente. E do Américas. lado de lá nós temos Srinagar, na Índia, Sydney, Austrália, Sintra, Portugal e o Cairo. No Egito ali, olha exatamente. 4 lá, 3 aqui. 4 igrejas lá, 4 catedrais, 7, passou 7 para cá. 4 sistemas evolucionais, 3 sistemas tudo evolucionais. Interligado. 4 sistemas geográficos, 3 sistemas geográficos. Tudo interligado. A lei é única, ela se move, né, no planeta, fazendo com que a mônada evolua. Esse é o itinerário de Io. Esse é o itinerário de Io. Ele deveria ter se movido, né, do Oriente, saindo da Península Ibérica e vindo isso da tudo Europa. Nós falamos é o itinerário de Io. Isso é o itinerário. Isso que é, tá. Isso é o itinerário. Então, beleza. É a movimentação dos sistemas geográficos dentro do planeta. Ele deveria ter 2 braços, principal de missão Y, que seria Estados Unidos, né, e América do Sul, tendo por foco o Brasil. Esse braço, né, não foi efetivado. Tudo veio para o Brasil. Então, no Brasil, hoje, nós temos o 5º sistema de evolução, 5º sistema geográfico em atividade. Né? Nós temos o 6º sistema de evolução, e aí, então, assim, no final da evolução desse planeta, onde a gente vai ter criado uma hierarquia, então tem Asura, Agnisvata, Barishari e Jiva. Né? Jiva, né, vai ter 3 sub-hierarquias, que são os Yoganes, os Bimanes e os Atabhimanes. E o nome da hierarquia Jiva é o nome da hierarquia Jiva. Isso, né? Eu gostei dessa, essa é sensacional. Não, tem um nome próprio, mas daí não é o caso, né? Agora, aí então, Grego, veja como é importante, que daí o pessoal fala assim, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo, não sei o que, o povo brasileiro. Eu fico irritado, porque assim, tem que ter respeito, tem que saber onde está pisando. Você está em um pedaço de terra, né, que está criando as sementes da 5ª raça-mãe, da 6ª raça-mãe, da 7ª raça-mãe, do 5º universo, 6º universo, 7º.
Tudo está sendo feito aqui, porque como nós somos um ponto de inflexão, o bigen, a semente do vir a ser enquanto humanidade está sendo feito aqui, está sendo feito ali na Serra da Mantiqueira, está sendo feito lá em Itaparica, está sendo feito lá no Roncador. E por quem? Fala assim, mas quem está fazendo isso lá no Roncador são só os chavantes? Chavante tem que ter muito respeito, né? Só que daí, como são sistemas geográficos que representam, né, uma evolução inteira, você imagina então, assim, para tentar fazer, né, o quinto sistema geográfico, o greco-romano, se movimentou tudo que a gente conhece historicamente, imagine o que não está acontecendo no Roncador hoje. Isso que é o quinto sistema. Agora você imagine o que não está acontecendo, né, no sistema geográfico itaparicano para se criar os bigens, a realidade, né, do sexto momento evolucional. E agora você pega aquele vídeo que você mostrou ali, né, o sistema geográfico de São Lourenço, da Serra da Mantiqueira, tem o São Lourenço por foco, né? O que está acontecendo ali, que está sendo lançado as sementes, a realidade do sétimo sistema evolucional. Isso que é o Brasil que a gente vive hoje, isso que é o sistema geográfico. E o sistema geográfico, então, ele tem a cidade em cima, tem o mundo intermediário e tem a Garta. Porque a gente está conversando aqui agora um pouquinho, são 4 mundos que evoluem, né, no nosso plano. Então tem o divino, que é aquele eu manifestado. Tem o celeste, que é o mundo manifestado das hierarquias, kumaras, esse povo todo que trabalha em função da lei. Tem o anímico, que é o ânima, é a alma dos seres humanos evoluindo, né? E tem o físico, que é o nosso corpo físico e vital. Então, o físico corresponde à superfície, o vital corresponde ao que está exatamente abaixo, que é o mundo de Duarte, né? O mundo divino, no mundo celeste, corresponde ao que é a Agartha, e o mundo divino corresponde a Shambhala, que é a 8ª coisa. Na Agartha, 7 cidades, 4 prontos com relação à Atlântida, a 5ª sendo desenvolvida agora, a 6ª e a 7ª por desenvolver. O que vai se desenvolver a partir da 6ª e 7ª cidade agartina que ainda não é habitada? Os bichos que estão sendo plantados nesse solo brasileiro. E aí eu entro com a minha questão, que vai ser para os últimos minutos aqui, e que nós vamos ter que fazer um programa só disso aqui que eu vou falar agora. Sim. Tudo isso aí que você falou, ele necessita de uma certa matemática, digamos assim, que ela precisa acontecer nesses sistemas geográficos, correto? Sim, perfeito. Então nós vamos, num próximo programa... Mas já te respondo que assim, que como é um processo cosmogônico, sim, enquanto a hierarquia Giba não tem consciência própria para assumir o seu trabalho nesses pontos, não é? O de baixo sobe e faz. Então, em todo o sistema geográfico, então, tem da Agartha, né, operando, e todas as hierarquias e as ordens que trabalham ao redor do mundo, não é? Em função dos desígnios de lei, todas elas vindo para trabalhar, reencarnando, nascendo, aprendendo brasileiro. Mas quem teria que fazer isso não seria o povo daqui de cima? Não, quem teria não, Grego, porque assim, só o fato de nós, Gibas, nós, povo brasileiro, nascido aqui agora, né, em um momento em que toda essa realidade está antropomorfizada, então nós temos direito de lei, né, a evoluir, né? E nós evoluímos em um plano em que até há poucos anos atrás todo o resíduo do ciclo evolucional dava embate a todo o ciclo novo, aquilo que o professor fala de deobar de um novo ciclo, né? E agora, quando já não há mais resquícios, né, de força do não cósmico, quando a gente vive um momento em que se fala que as duas bocas beberam na mesma taça, a apoteose cósmica, é a glória, é a vitória integral e radical da divindade, isso dá ao ser humano, dá ao povo brasileiro, dá a quem, né, mora nesse solo, direitos de, por exemplo, está aqui conversando no 4º sistema evolucional sobre semente do 7º universo. Nunca ninguém fez isso. Tá. Mas eu quero falar sobre o 111, sobre o 777, e a minha pergunta fica lançada desde já, é se isso são pessoas físicas comuns, normais assim, ou tem que ser não, já com assim, alguma... Então vamos aproveitar aquele último... vamos, já temos 3 minutos, 3 minutinhos aqui. Começamos assim, mais tarde. Não existem mais pessoas comuns, Grego, porque, por exemplo, assim,
A pessoa tem que saber o que está fazendo, a primeira coisa. Mesmo, às vezes, quando ela não sabe grego. Porque assim, você está passando na rua, você olha para uma pessoa. Quantas existências teve aquela pessoa para ter direito de nascer aqui no Brasil? A quem está ligada aquela pessoa? Que valores que aquela pessoa tem em si? Aí fala assim, pô, mas essa pessoa nunca fez nada. Aí um dia você fala para ela assim, pô, você sabia que o além a caixa, você fala qualquer coisa para a pessoa, e aquilo é um catalisador que dispara tudo que potencialmente existe nela. A ignição. E aí você vai ver que aquela pessoa que aparentemente não tinha nada a ver com o processo iniciático, né? E em 5 minutos tem um nível de consciência maior do que eu e você que levamos a vida inteira. Porque o nosso karma era maior. A gente tinha que gastar mais a sandália para chegar num ponto em que às vezes a pessoa já nasce pronta. Mas não quer dizer que todo mundo nasce pronto. Às vezes nasce um ignorante completo. Vai ter que pegar e gastar muito chinelo, né, até pegar e começar a ver a realidade. Mas então hoje não se pode mais julgar o outro. Por quê? Porque você não sabe mais quem é o outro. Nós vivemos hoje no mundo. Teve uma frase de um aquele que cuida das bibliotecas. Como é que é o nome dele? O ser que cuida das bibliotecas do Duarte. Ele falou assim que vai chegar um momento em que você não vai saber mais se você está vivendo no céu ou no inferno ou na terra. Porque o inferno que ele se refere é o inferno. Dos mundos subterrâneos. E eu acho que esse é o que se vive agora. Então, você está em um momento em que você está construindo o quinto universo, o sexto, o sétimo, resgatando problemas do quarto, o sistema redimido, né? A tragédia do Gólgota redimida, o terceiro sistema de evolução redimido, o novo ciclo já começado, a Avatara já nascido, o Akasha aberto e os materiais falecidos. Quer dizer, assim, há uma confusão, assim, no bom sentido, tão gigante, mas tão incompreensível, inclusive para a própria divindade, que hoje nós vivemos em um mundo que está no limiar entre o visível e o invisível. Então, quem que você é? Não sei. Só sei que é bom conversar contigo. Legal. Bom, já também em cima da hora. Agora, eu tenho a ousadia de dizer para você que eu sinto que alguma coisa pode ser feita para a gente potencializar isso. Não tem a menor dúvida. Então, e é isso que nós vamos discutir no próximo programa. Tenho certeza que essa questão do... cismei com o 111, 777, não é à toa. Não, isso é a mente concreta querendo... pode ser. Ver um resultado, mas o resultado, sim, o resultado já existe. Só que, como é a chuva, tem que aglutinar, assim, agregar muita gotícula de água, muito vapor, para que isso desça em forma de água e com relâmpago. Então, a atmosfera já está carregada, né, as nuvens já estão carregadas, só que a gente ainda não viu acontecer. Para quem ainda não aprendeu a ver, quem já aprendeu a ver, está vendo. Não é? Então isso. Bom, né? É isso aí, tá bom. Também acho. Gente, Jorge, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado a você. Portanto, um abraço para vocês, até sempre, fiquem em paz. E lembre-se, as conversas aqui são só para vocês pensarem em qual direção olhar. A direção mesmo vocês que escolhem. Fiquem em paz. Fraterno abraço e um feliz sempre.